Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como foi a festinha do aniversário da Júlia, como que eu me planejei para fazer aí, se eu consegui economizar, quantos que eu economizei, né? E os erros e os acertos também, então se você está pensando em fazer uma festinha aí de 1 ano do seu filho e está pensando aí no orçamento, se vai gastar muito, se não vai, né? Se está até com medo de fazer por conta disso, assiste esse vídeo que você vai saber certinho o que você tem que se planejar aí pra estar fazendo. E eu vou falar aí um pouquinho dos erros, dos acertos, né? Não o que eu errei, na verdade, né? Mas o que eu poderia ter feito e não fiz, né? O que poderia ter sido melhor. Então, eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês. Já vou começar pelo orçamento, quanto que eu gastei em cada parte, tá? Então, se você tá chegando agora por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu curtir aí pra ajudar. E ativa todas as notificações. Se você já é inscrito, só curte e comenta aqui pra me ajudar, que já ajuda também, né? E se você não é inscrito, se inscreva. Então, eu separei uma folhinha aqui já colocando os gastos por parte, né? O bolo e os salgados, né? Os doces, bebida, lembrancinha, decoração, quanto que eu gastei com cada coisa. E aí, no final, eu vou falar o total pra vocês. Então, assim, se você tá pensando em começar, o que eu falo pra vocês? Se você tá pensando em fazer a festinha, né? Já pensar logo no orçamento. Eu tinha em mente o quê? Não tô podendo muito fazer a festinha agora, mas eu queria muito fazer, né? Pra comemorar esse primeiro ano. Até porque muitas coisas que a gente passa, então essa festinha é mais, assim, pros pais mesmo, né? Que conseguiu dar conta de uma criancinha, que agora ela tá ali com 1 ano de idade, pra comemorar com a família, né? Com as pessoas mais íntimas. Então eu pensei o quê? O meu pensamento, né? Pra comemorar ali a gente, família, com as pessoas mais íntimas, não teria por que eu alugar um espaço pra fazer, ou alugar uma equipe pra fazer todo aquele aniversário bacana, né? Porque a criança com 1 ano ela nem aproveita muito ainda, né? A festinha, as pessoas e até o espaço, seria um espaço com brincadeira, enfim. A criança não consegue aproveitar muito bem ainda, né? Então, eu pensei e optei, né, por fazer em casa, já que seriam poucas pessoas. Eu tinha em mente, assim, de convidar 20 pessoas, né? E pensei, assim, um orçamento de R$ 300 para gastar na festinha, era o que eu poderia gastar. Então, vocês vão ver no final se eu gastei isso, se foi menos, se foi mais. Então, aí do que eu falei já foi a primeira dica aí pra vocês, né, gente? Pensar na quantidade de pessoa, o valor que você tem disponível pra gastar, né? Se você vai alugar um lugar ou se você vai fazer em casa, ou se você tem um espaço aí perto da sua casa pra você estar fazendo, que pode sair gratuito, já é um jeito de economizar. E aí começar a fazer as pesquisas mesmo, ver quanto que você vai gastar, né? Passa no mercado antes, dá uma olhadinha nos preços das coisas aí, dá uma olhadinha nos preços de itens de decoração, se dá pra você fazer em casa. Já conversa com a pessoa aí da região que faz bolo, conversa com ela, né, o preço, pede um orçamento. Eu fiz assim, eu falei pra ela, né, que eu queria um bolo pra 20 pessoas, quantos quilos mais ou menos que teria que ser, porque eu tava pensando em 2 quilos, mas tava com medo de faltar. E eu pensei antes que sobre do que falte, né? Então eu quero que dê uma quantidade boa para as pessoas comerem uma fatia boa de bolo, poder repetir se quiser, e que ainda sobe um pouco, né? Melhor do que faltar. Aí ela me recomendou 3 kg de bolo, de 2,5 kg a 3 kg. Ela falou, mas melhor 3 kg para sobrar um pouco. Então foi isso que eu fiz, pedi 3 kg de bolo. E aí os doces eu optei por fazer os brigadeiros, então já dei uma pesquisada nos preços aí. E pensei nos salgados, daí pedi pra ela também os salgados, quantos que ficava, encomendei com ela o bolo e os salgados. Foi a única coisa assim que eu fiz, que eu comprei, né, de fora, que não foi eu que fiz. E aí dei uma pesquisada também nas coisas de decoração, se fosse pra me mandar fazer quantos que ficaria, eu vi que ficaria, parece que mais de R$ 300 ali só pra montar, né, os balões, uma breve decoraçãozinha ali, já era mais do que eu tinha pra gastar na festa, então optei por eu mesma tá fazendo. E aí, o segundo passo é você já pensar, o terceiro passo, mas não menos importante, que eu acho que até vem antes, é você pensar no tema. Então eu pensei, já que eu queria um tema branco e rosa, sem muita firula, assim, com tema de alguma coisa, porque ela nem assiste desenho, né, eu não dou telas pra ela, então não teria um tema, assim, muito pra mim fazer. Aí eu vi que o mesmo tema do chá de bebê dela, que foi aquela ursinha princesa, é branco e rosa, né, então eu falei, por que não usar? Então, daí, pra não ficar sem um tema, pra não ficar só branco e rosa, eu usei, né, algumas coisas da decoração, no topper do bolo, aquela ursinha princesa. Se eu tiver a foto, eu deixo pra vocês aqui. Aí pensei no topper do bolo, né, pra ficar bem bonitinho. E pensei em eu mesma fazer, porque o topper aqui na minha
o topper aqui na minha região tá variando de 16 a 20 reais, 22 reais. Então, pensei, eu mesmo vou fazer e já economizo também. Então, acho que é isso, gente. Primeiro passo é organizar para ver quanto que você vai gastar, se ver que você pode comprar alguma coisa de fora ou se você mesmo vai fazer. Se você vai ter ajuda também, porque é muito importante. Primeiro eu tinha me programado e pensado para fazer tudo que meio sozinha. Só pedi ajuda pra minha irmã, mas acabou que daí os pais, né, do meu marido acabaram vindo antes, porque eles são de longe, eles vieram no sábado. E aí eles conseguiram me ajudar com o brigadeiro, com a decoração, com muitas coisas, o que foi muito bom pra mim, porque senão olha, gente, eu ia me lascar sozinha, porque a minha ideia, eu pensava, vou deixar minha filha com meu marido e eu faço as coisas, se precisar, eu chamo a minha irmã pra me ajudar, mas eu não... A Júlia começou a puxar o fio ali, mas já arrumei. Então, como eu disse, ainda bem que eu tive, né, essa ajuda. Então, daí, com o bolo encomendado e os salgados, só o bolo, né, 3 quilos, ia ficar R$ 189,50, mais 150 salgados no valor de R$ 75. O salgado eu achei bem em conta. E aí eu já vi que já deu quase metade, né, do meu orçamento. Eu precisava gastar pouco, né, com a decoração. Então eu já tinha a mesinha aqui em casa que me ajudou muito. Eu juntei 2 mesinhas pequenas que me ajudou. Eu tinha pratos grandes, branco, pra colocar os brigadeiros. Tinha os pratinhos e garfinhos de uma outra festinha que foi até da minha família e eu reutilizei, né, porque tinha sobrado, então eu optei por reutilizar. Então já economizei nessa parte também. E copos descartáveis, que eu acho que é importante também, né, ter. E a gente já tinha também, então eu economizei com isso. Aí, os brigadeiros, como eu optei por fazer, porque um cento aqui de brigadeiro seria em torno de R$ 300 também, né? Então eu optei por fazer. E aí eu somei aqui o custo, né, desses brigadeiros, me saiu por R$ 69,05. Eu achei que valeu a pena, assim, que foi em conta. E aí pra fazer os brigadeiros, foram 100 brigadeiros, metade beijinho, metade brigadeiro mesmo. E aí foi 4 caixas de leite condensado e 4 caixas de creme de leite. Eu optei por fazer também com o piracanjuba, que eu pesquisei antes na internet, né, o ponto do brigadeiro, como fazer um bom brigadeiro também, né, pra não fazer qualquer coisa. E aí eu vi que o piracanjuba, por ele ser... Acho que eu falei errado pra vocês, gente. O creme de leite da piracanjuba, ele é mais firme, então deixa o brigadeiro melhor, com uma melhor consistência. Então, eu peguei o creme de leite um pouquinho mais caro, né, pra compensar e fazer melhor. Aí o chocolate do brigadeiro eu usei o que eu tinha mesmo, não comprei aquele 50% que era mais caro, né? E o leite condensado peguei daí de um pouco mais barato. E aí, sobre quantidade, o bolo, 3 kg deu ótimo, sobrou uma quantidade boa, a gente comeu aqui em casa no outro dia no café da manhã. Os brigadeiros também sobrou um pratinho com brigadeiro, então ficou entre faltar e sobrar, mas acho que deu uma quantidade boa. Bebidas, a gente pegou 5 bebidas, né, bem assim, diversos, foi Fanta, Guaraná, Coca, enfim. Aí as bebidas saíram no valor de R$ 40,25. A lembrancinha, que eu falei pra vocês no vídeo que eu ia entregar marshmallow, né, numa caixinha com um enfeitezinho ali, escrito lembrancinha de 1 ano da Júlia. Tudo eu fiz à mão, a lembrancinha, mandei imprimir, né, o papelzinho que ia pôr, comprei a bandejinha e comprei o marshmallow. Aí eu somei aqui tudo, a lembrancinha, foram 5, porque eu pensei em entregar só pras crianças. Então foram 5 lembrancinhas, saiu no valor de R$ 13 as 5. E a decoração? A decoração eu precisei comprar os balões, foram 100 balões que eu comprei, poderia ter comprado um pouco mais, ali uns 120, porque a minha ideia era fazer um arco, né, de balões branco e rosa, aquele arco desconstruído, coisa mais linda, mas não deu muito certo na hora de montar, ele não ficou tão desconstruído o tamanho, porque acho que a gente não soube arrumar certinho, e na verdade daí faltou os balões pra gente fazer aqueles mais pequenos, né, que ia por cima depois de montado. Aí, como não ia dar muito certo pra montar na parede o arco, né, porque como aqui é alvenaria, a gente teria que pregar, e eu não queria furar a parede, né, pra parar os balões, então não deu pra fazer o arco, porque ele ia ter que subir do chão e aí pregar em cima pra segurar. Como eu não queria furar a parede, a gente optou por colar ele no forro, e aí a gente pegou um preguinho só bem fininho na beirada lá pra dar uma segurada, e só que a maior parte foi colada, daí ficou só em cima. Eu vou deixar uma foto pra vocês, e caiu um pouquinho pro lado assim, mas tá bom, né, gente? Não ficou aquele arco lindo, maravilhoso, mas deu ali pra uma decoração.
Aí vocês viram também que eu comprei o TNT pra pôr na parede, né? Os escritos, parabéns, eu mandei imprimir também. E o nome dela que eu comprei em EVA, então já economizei também com essa parte ali, das partes que eu precisei mandar imprimir, não comprei o EVA, né? Aí na parte da impressão do topper, gente, eu gastei R$7, incluso já o topper e os papelzinhos da lembrancinha que eu ia colocar, e mais aquele parabéns da parede. Então R$7 tudo isso, então saiu bem em conta. E na decoração que eu coloquei aqui, que eu gastei R$79,07, já incluso com a vela do bolo que eu somei junto também aqui. Então assim, eu achei que valeu a pena. A gente saiu um pouco do orçamento, R$103,82 a gente saiu do orçamento. Porque de R$300 que eu planejava gastar, ficou em R$403,82. Mas ainda assim eu acho que valeu a pena, ficou dentro ali do jeito que eu queria, né? E aí, eu falei do gasto, né? Os convidados, de 20 pessoas que eu convidei, faltou uma família só, então vieram 16 pessoas. Se tivesse vindo as 20, teria faltado o brigadeiro. Então era bom ter feito uns 150 brigadeiros aí. É isso, daí pra você se planejar, você tem que se planejar, né? Pra não esquecer de nada se você for fazer em casa. Lembrar que pra colar os balões você vai precisar do fitilho pra enrolar eles, pra fazer o ar, que eu usei o fitilho. Vai precisar da fita crepe também, aquela fita transparente, que eu esqueci o nome agora. Acho que é durex, não é? Vai precisar das fitas também pra colar o balão, então eu usei a fita... aquela transparente, não lembro o nome agora, que não chega a ser dupla face. E o durex, que acabou que no fim decolou bem melhor. Então você precisa se planejar pro fitilho, pras fitas, né? Pro topper também peguei o bastão de cola quente, né? Então eu pensei em tudo que eu ia precisar. Então é bom você pensar em tudo antes, com calma, pra não esquecer de nada, né? E acabar, tipo, eu que moro no sítio, acabar precisar indo de novo na cidade pra pegar as coisas que esqueci. Então eu pensei bem antes, com o tempo, e me planejei. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho dos acertos, né? O que eu acertei e o que eu errei. Eu pensei também no horário da festa, pensei assim, 3 horas da tarde, que era o horário que mais daria certo aqui pra gente que mora no sítio, porque alguns convidados trabalham com leite, que aqui na região é sítio, né, como eu falei pra vocês. Então depois das 5, geralmente o pessoal costuma tirar leite, então pensei 3 horas é um horário bom, que dá pra comemorar até ali umas 4h30, depois o pessoal já começa a ir embora, né. E aí deu super certo. Eu fiquei um pouco preocupada com a rotina da Júlia. Eu até tinha cogitado fazer à noite, mas à noite ela fica mais enjoadinha, né? Ela tem aquela rotina dela do banho, a janta, depois de dormir, então ela não ficaria legal. Então pensei em à tarde, né? Que seria melhor que de manhã, que ela também é mais chatinha. Mas pensei, o sono dela é entre 3h30 e 4 da tarde, e ela fica bem enjoadinha pra dormir à tarde. Então fiquei com medo dela dar trabalho, dela não curtir a festa. Mas, gente, esse dia do aniversário, que eu fiz no dia 14, né, antes, porque tava marcando frio pra semana ali do dia 16, que era o aniversário dela, então resolvi fazer no domingo, né, o aniversário dela era na terça, eu poderia ter feito na outra semana. Mas daí pensei de fazer no domingo antes, por conta do frio que ia vir, né, e aí fica chato. Então, daí deu tudo certo, gente. O domingo, dia 14, foi um dia, assim, maravilhoso. Uns dias antes estava um pouquinho fresco, mas aquele dia foi um dia, assim, bem... um clima gostoso, amanheceu um sol maravilhoso, aquele céu azul, coisa mais linda. E aí a Júlia dormiu um pouco de manhã, as pessoas estavam aqui em casa, é bom se planejar para não receber muitas pessoas, que pode atrapalhar um pouquinho da rotina. Mas como eu tinha gente de longe que precisou vir um dia antes aqui pra casa pra dar certo, e eles me ajudaram também, né, com um brigadeiro, decoração. Então a Júlia ficou muito assim, eufórica, acabou não conseguindo dormir muito bem na parte da manhã. Eu também não consegui dar muita atenção pra ela, então foram outras pessoas, foi a tia dela, no caso, que fez ela dormir, que cuidou dela. E a gente, no domingo de manhã, tirou pra encher os balões. Acabou demorando um pouco mais do que a gente se planejou, foram em 3 pessoas que a gente encheu o balão. Mas aí até amarrar, colocar no arco, colar na parede. Então acabou demorando um pouco mais. Daí já tava em cima da hora, 11 horas a gente foi buscar o bolo. Então acabou que eu não pensei nos pequenos detalhes. E isso foi um pouco do meu erro, que eu vou falar mais pra frente pra vocês. Então eu acertei entre os bolos e o salgado. Eu acertei em eu mesmo pensar na decoração. Mas teve alguns erros que eu não me planejei. O horário deu um horário bom, a Júlia conseguiu se divertir bem. À tarde, assim, na festinha eu consegui curtir bem ela conseguiu aproveitar a festinha, comeu alguns docinhos também pela primeira vez, comeu o salgado, comeu um pouquinho do bolo. E até que, como ela dormiu pouco de manhã,
Mas à tarde, assim, na hora do aniversário, ela nem teve sono e ela ficou bem legalzinha, ela curtiu bastante. A gente já fez as fotos antes pra não ter esse risco dela ficar com sono ali na hora dos parabéns e depois acabar ficando sem as fotos. Então a gente fez as fotos antes dos parabéns. Então acho que valeu a pena eu ter investido na decoração, ter feito os brigadeiros também. Mas se você puder pagar alguém pra fazer, eu acho melhor, né? Pra você não se precipitar. Pra você não cansar, na verdade, né? Porque você acaba ficando muito agitado, muito cansado, preocupada com os horários, se vai dar tempo ou não, né? Eu espero que eu não tenha falando tudo enrolado aqui, que esteja dando pra vocês entenderem, tá, gente? Eu tô pensando em uma coisa, tô falando outra, tô misturando um pouco os temas, né? Com a Julinha aqui me atrapalhando um pouquinho. Tá, e aí sobre os erros, eu não pensei nos pequenos detalhes, gente. Eu pensei assim, vou fazer as mesas de manhã, né? E vou organizar os pratinhos já pra depois pôr o brigadeiro, pra depois pôr, né? E vou organizar os pratinhos e tentar fazer um... Sabe aqueles que eles fazem com o pratinho em cima, um embaixo, outro em cima? Pensei em alguma coisa pra fazer isso. Mas só pensei, como de manhã foi bem corrido, né? Como eu falei, com as decoração, eu acabei deixando pra em cima da hora, e em cima da hora esqueci de fazer, até porque já tava em cima da hora mesmo, já era 3 horas, e a gente tava começando a montar a mesa pra pôr o bolo, os salgados. Outra parte também que eu pensei foi de pôr um vaso de flor, me organizar com as flores. E quando era em cima da hora que eu lembrei que eu não tinha ido atrás das flores, então acabou ficando sem. Aí a gente trouxe um urso pra colocar, minha mãe trouxe. E na hora das fotos ali a gente tinha até esquecido de colocar, a gente colocou na hora dos parabéns que a gente lembrou. Então era algo que eu deveria ter feito logo de manhã ali, depois dos balões, de ter organizado essa parte que acabou ficando sem. E daí em cima da hora a gente só colocou os pratos ali com os brigadeiros, montou o bolo e vamos lá tirar a foto que já tá em cima da hora, as pessoas já estão ali esperando. Precisa cantar o parabéns, precisa cortar o bolo. E aí acabou, gente, que a gente esqueceu até dos copos descartáveis, pegou os de vidro mesmo. E aí eu tinha uma bancada de apoio, a gente deixou tudo ali para as pessoas se servir, acho que isso foi um ponto positivo também. A gente colocou os brigadeiros para foto, mas na bancada de apoio do lado que eu tenho aqui em casa, eu coloquei os brigadeiros à vontade, o salgado à vontade para as pessoas se servir, e o refri e os copos também. Então a gente deixou essa mesa de apoio além da decoração, né? Mas se você tiver alguém também pra... Coloquei a Julinha pra mamar aqui. Então voltando ao raciocínio, se você tiver alguém pra te ajudar pra ir servindo os convidados, eu acho algo bem bacana, né? Para os convidados não precisar ficar indo e voltando, se servindo, e às vezes acabar um comendo mais que o outro, que às vezes um tem mais vergonha de também se servir e acaba comendo menos. Mas eu não acho que aqui aconteceu isso, né? Por mais que eu acho bacana ter alguém pra ir servindo todo mundo, eu não acho que aqui aconteceu isso, todo mundo tava bem íntimo do outro, como era entre família, né? Então todo mundo comeu bem, todo mundo se serviu bem, eu acho que não ficou assim ninguém pra trás, né? Aí eu mesmo cortei o bolo, acabei errando um pouco os cortes do bolo, mas ainda assim deu pra todo mundo. Então, se tiver alguém também pra ir cortando o bolo, alguém pra ir servindo, né? Eu acho bacana. Essa parte também ficou pra mim, porque daí a Júlia começou a chorar na hora. E aí falaram, você mesmo corta o bolo, escolhe o primeiro pedaço. Aí eu escolhi, daí fui eu mesmo cortando, acabou que eu mesmo fui entregando. Então, nessa hora ali eu não aproveitei muito, né? E fiquei meio assim, perdida de quem que eu precisava dar os pedaços, quem que não era ainda, né? E então, se você tiver alguém pra servir os convidados, pra cortar o bolo e ajudar com a entrega, é bacana também. Mas assim, foi uma correria, foi algo legal, que eu lembro até hoje, assim, de todo mundo ajudando com os balões, ajudando com as decorações. Então, todo mundo se ajudou. Não tenho o que reclamar. Eu sei que eu me sobrecarreguei um pouco, mas no fim, assim, valeu a pena. E na hora da festinha eu consegui curtir com os convidados. Então eu espero que eu tenha conseguido te ajudar se você tá pensando aí na festinha de 1 ano, né? Pensar em todos esses detalhes antes, começar um pouquinho antes, né? Melhor você levantar mais cedo e começar do que fazer igual eu, que às vezes pensei, não, daqui a pouquinho dá tempo, a gente monta os balões, é 1 hora mais ou menos, aí eu arrumo as coisas em cima da mesa e a gente vai buscar o bolo e acabei que não deu tempo, né? Então é bom você se planejar com os horários, fazer começar um pouquinho mais cedo. Então é isso, gente. Como eu falei pra vocês, foi uma festinha caseira, né? Pra pessoas que estiveram mais perto da Júlia nesse primeiro ano. Então, os avós, a madrinha, os tios, as tias, alguns priminhos também.
Então, eu acho que a festa de 1 ano é mais pra gente comemorar, assim, em família mesmo, algo mais simples, não precisa nada de muito elaborado. Então, se você puder pedir as coisas de fora, né, tiver alguém pra te ajudar, é bom. Mas se você for fazer tudo sozinha também, você vai ver que no fim vale a pena, né? E o valor que eu gastei, achei que super valeu a pena, perto de pessoas aí que gastam 2, 3 mil reais, até mais, né, com festinha. Um ponto também que eu achei que eu poderia ter investido era em fotógrafo, porque eu tinha pensado, assim, no celular do meu marido, que é o melhor pra tirar foto, e deixar o meu irmão, né, no caso, que é o tio da Júlia, pra fazer essas fotos com o celular do meu marido, que é mais bom. Só que na hora ali, com aquela correria, como eu falei pra vocês, eu acabei que esqueci, então cada um tirou a foto com o seu celular mesmo, né? Não teve alguém, assim, que fez as fotos boas, então não ficou umas fotos com boa qualidade, cada celular tirou um, então tem umas melhores, outras mais ruins, umas que o ângulo não ficou tão bom. Só uma pessoa, que foi a minha cunhada, que lembrou de filmar na hora dos parabéns ali. Então acho que eu poderia ter contratado um fotógrafo, como eu economizei, né? Pra tirar essas fotos, pra ter umas lembranças mais boas, né? Fotos melhores, já que eu economizei com outras coisas. Então esse acho que foi um ponto negativo também. Que mais? Ou até se eu pudesse ter emprestado uma câmera, né? Ou ter lembrado, né? Como meu irmão tira boas fotos, o celular do meu marido tinha uma câmera boa, ter me planejado, né? De não esquecer disso no momento, que as fotos são o mais importante pra criança ver depois, já que ela não vai lembrar desse momento, né, gente? Então, acho que foi isso o meu erro, foi não ter me programado direitinho com as coisas da decoração, principalmente da mesa, e não ter, né, contratado um fotógrafo. No resto, eu acho que tá, assim, dentro da ordem, mais ou menos, do que eu pensei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Curte aí o vídeo, comenta e até o próximo. Tchau!